Paz, pessoal, tudo bem? Sou o Chakra, o Lucas aqui e estou gostando de falar aqui para vocês. Vim aqui falar para vocês. Fez 15 anos, né, que eu participei da Conf, 9 anos como líder e estamos aqui para poder mais uma vez, né, estamos nos preparando para essa Confradel 2026 e estamos aqui esse privilégio de poder estar com vocês mais uma vez. Amém? É assim? Eu tinha que falar o RG. Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Raquel. Eu estive à frente da liderança há 8 anos, juntamente com meu esposo, Lucas, mais conhecido como Chakra. Ele que me trouxe para esse universo, né? Que eu era regente numa congregação, nos conhecemos, comecei a namorar com ele, já logo a gente veio, ele me trouxe para a sede, né? E aí ele já era líder, então começou aí a minha jornada na Confradel. Um testemunho, uma experiência. Eu tenho tantas para contar, porque a gente viveu tão intensamente o que é a Confradel. A Confradel nos moldou, né? Eu lembro da primeira vez que eu cantei, só por cantar, assim, só por cantar no sentido de vir para cantar, cooperando com a congregação. Mas aí passou-se um tempo e a gente fez a imersão mesmo do que era a Confra, começando bem devagarzinho. E para você ter uma noção, eu estou vivendo agora o que é um período sem Confradel. E olha lá ainda, porque na congregação a gente está tendo que movimentar e tal, e a gente não fica fora, mas foi tanto aprendizado que me formou, me forjou para o que é esse ministério na nossa igreja. Eu tenho tantas para contar, tantas. Mas para vocês começarem a entender o que é o sentimento Confradel, que está todo mundo falando, aquilo que nos cerca, que nos rege, o que é a nossa essência, o tamo junto, a união mesmo entre os líderes e os adolescentes. O que me marcou mesmo, que é só uma cereja do bolo, que mostrou o quanto que a gente conseguiu se organizar, o quanto que a gente conseguiu ser um organismo vivo para a obra do Senhor aqui nesta igreja, nesse ministério, nessa cidade, que foi quando a gente fez 2023, que a gente fez a abertura da fanfarra e foi a primeira vez que a gente estendeu um bandeirão. E aquele bandeirão maior das galáxias, com a águia, que aquela águia tem um significado, que é o nosso mascote, o nosso símbolo. Mas parece que era só um bandeirão, mas o tanto que a gente se uniu e a gente chegou num ápice assim, estamos esticando o bandeirão e o bandeirão tá fazendo assim. E quanta gente contribuiu, quanta gente pintou, quanta gente se propôs para fazer tudo aquilo acontecer. E às vezes a gente acha que é só um a mais, né? Tá tendo abertura para quê? Não, é uma coisa que é a essência da Confradel e daí o que fica de experiência, que culmina, né? Tudo que a gente passou e aprendeu, o bandeirão sendo esticado e no final toda a Confradel participou porque eles estavam embaixo, segurando, agitando. Então aquilo assim é um resumo para mim, para eu ver. Eu entendi o que a Confradel é tudo mesmo, e tudo que a gente fez e culminou no agito do bandeirão. Eita! O Lucas também era líder da orquestra, da fanfarra e tudo. Então, uma das minhas experiências foi tocar com a fanfarra. Eu acho que eu participei de 2 ou 3 apresentações entrando com a fanfarra mesmo. E também eu toquei uma única vez flauta com a orquestra. Também foi uma experiência assim. Tenho fotos e tudo guardado porque foi bem especial. E foi na Confra, né? Então, para mim, teve também esse valor a mais na minha memória. E um testemunho, mais um também. No começo, eu não me sentia líder. Eu creio que, do mesmo jeito que eu me sentia, muitas também não se sentem, né? Líder, falam, meu esposo que é o líder. Não por não querer ser líder, mas eu acho que mais por esse... Parece que só o esposo ou o namorado talvez tenha sido chamado. Mas uma coisa que eu aprendi muito também na minha caminhada na Confradel, nessa liderança, foi que é uma união. A Confradel, estamos junto e é junto mesmo. Então não tinha como eu não ser líder. E eu fui líder, mas também a minha parte foi mais, eu creio que nos bastidores. Eu não estava tão diretamente com os adolescentes, trabalhando ali, conversando tudo assim.
especificamente com eles, mas era mais nos bastidores mesmo, da Confrafood, que antes não tinha esse nome, era só o rolê pós-compra. Então eu sempre estive ali, nas cozinhas, fazendo os lanches pra galera, tudo. Então, e ali eu percebi que sim, eu era líder, de uma maneira diferente, mas eu era líder juntamente com o meu esposo. O que sempre me motivou a manter a chama acesa, eu tinha uma coisa que eu falava para os líderes, para todo mundo, que olha a Confradel que aconteceu, que Deus permitiu a gente presenciar. Foi magnífico, foi estupendo, foi maravilhoso. E era aquele ano vigente, a melhor Confradel que a gente viveu. E não tem como Deus fazer, não tem como a próxima Confradel ser melhor que essa. Como que vai ser? Olha como que foi essa. Mas isso eu estava sempre brincando, sabendo que Deus sempre tem mais para fazer. Então, sabendo que assim, olha o quanto que a gente foi impactado. Não tem como uma Confradel ser melhor do que essa, olha como foi. Mas sabendo que Deus, na fé em Deus, que Ele vai fazer uma coisa tão grandiosa que... Então imagina o que está por vir, mas no sentido que a gente sempre falava que a Confradel não é só o congresso. A gente se prepara o ano inteiro para culminar na Confradel. Então imagine o que Deus não traria para nós fazer. Nesse mesmo sentimento, sabendo que se a gente vai para mais um ensaio, se a gente vai para mais uma cooperação, se a gente vai para mais uma reunião, e às vezes é cansativo sim, porque exige muito do nosso físico, e com certeza o líder está aqui fazendo algo a mais do que ele faz na sua congregação e na sua vida. Mas creia que sempre Deus tem algo lá na frente. E é lá na frente para que a gente possa... Ele abre esse tempo para a gente poder trabalhar com fé que quando vier o de Deus, aí vai ser magnífico. Sempre a próxima Confradel foi melhor que a outra, porque teve mais coisas que surgiam, mais pessoas que surgiam, mais adolescentes que estavam ficando mais velhos, que contribuíam com a sua criatividade. E a Confradel foi sempre algo que marcou, assim, eu estou treinado aqui para não chorar, mas se pudesse, se eu soubesse, assim, ativar para chorar, eu queria gravar esse vídeo chorando o tempo inteiro, porque foi algo que sempre marcou, e sabendo que Deus, ele tem grandes coisas para fazer. Então imagine agora o que ele vai fazer com vocês na frente aí. Creia que Deus tem algo extraordinário para fazer. Isso aqui é fé, na visão, e sempre você tem que manter a chama acesa. Não é fácil. Se for preciso, compartilhe com um líder de vida. Você tem seus líderes gerais, setoriais. Não carregue o fardo sozinho. Compartilhe a dor para você poder caminhar junto. Porque a gente, às vezes, muito não vai conseguir, vai ficar mais deprimido mesmo, mas Deus nos dá companheiros para falar assim, estamos juntos e você vai vencer. Então é ao que vencer, tenha fé em Deus, que Deus sempre vai manter a sua chama acesa e, se for possível, dê glória e salte, porque não é possível. Tem irmãs aí de 60 anos pulando meio metro de altura na presença de Deus. Mantenha essa chama acesa, líder, adolescente. Vamos para cima, tamo junto. Olha, hoje em dia tá tudo muito tecnológico, muito a era da internet, né? Então, os novos líderes têm que se adaptar. Tem que mandar mensagem, tem que fazer grupo, tem que fazer rolê em casa mesmo, chamar a galera. Eu vejo muito a Débora com o Bazuco fazendo isso, de meninos com os meninos e meninas com as meninas. Então eu acho isso uma experiência muito forte de realmente manter a chama acesa e manter junto. Então tem que estar sempre junto, tem que estar com a galera mesmo, assim, presente mesmo. Não é só, eu sou líder, vou mandar uma mensagem lá no grupo dos jovens, dos adolescentes e pronto. Não, tem que estar presente, tem que dar assistência. Liderança é isso, liderança é dar carona, é combinar carona, é marcar rolê, é sempre estar unido mesmo. E para mim, para manter a chama acesa, não foi muito difícil, porque quem conhece meu marido sabe que a chama dele nunca vai se apagar, né? Então a gente sempre estava com a galera aí, incansáveis. A gente sempre estava junto, conversando. E eu chamava a galera também, tanto que eu falei que a minha experiência na cozinha, né? E eu chamava os adolescentes para me ajudarem na cozinha também. Isso era uma forma de eu manter a chama acesa, de eu estar com a galera unida comigo, junto comigo, ali na cozinha, conversando. Então, eles me ajudavam em tudo. Então, eu tentava incluir os adolescentes nisso que eu iria fazer, eu tentava incluir eles junto para eles se sentirem unidos, né? Sentir acolhidos também, e amigos. Acho que é isso.